Glória a Deus. Queridos, pode tomar o seu lugar aí, por gentileza. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar a todos que nos visitam, os que nos honram por estar aqui nesta oportunidade. Que o Senhor te abençoe, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida. E que ao sair por essas portas, de alguma forma o Senhor tenha falado contigo, te dado uma direção, uma instrução, aquietado o teu coração. É o desejo do meu coração. Todos que estão também nesse momento acompanhando pelas redes sociais, e da mesma forma o Senhor te alcance com graça, com favor e com misericórdia, no nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu queria que você me ajudasse um pouco antes. Quero que coloque, por favor, aí, Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Eu vou me utilizar da Revista e Corrigida, Corrigida Fiel. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, querido. Eu tenho só um propósito aqui nessa oportunidade. E esse propósito é trazer paz para o seu coração. Capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Queria, mais uma vez, enfatizar que eu vou precisar da sua ajuda. Diz assim o versículo 5 e o versículo 6. Capítulo 10 do Evangelho de Lucas, versículo 5 e versículo de número 6. Amém, queridos? E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Se você puder me ajudar aí, diga assim, paz seja nessa casa. Nós estamos falando da igreja agora, amém? Diga assim, paz seja nessa casa. Primeira coisa que você tem que falar. Você entrou nessa casa? Está dizendo aqui, e em qualquer casa onde entrardes. Você entrou aqui. Então diga assim, paz seja nessa casa. Vamos versículo 6. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, ela voltará para você. Consegue entender isso? Então, querido, não importa a casa onde você entrar. Primeira coisa, paz seja nessa casa. Se tiver um filho da paz ali, ele vai receber essa paz. Senão essa paz vai voltar para você. Agora, vamos dizer de novo, paz seja nessa casa. Agora vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim, paz seja na sua casa. E agora outro tipo de paz para a gente começar a pregar. E paz seja nessa casa. Você é casa espiritual. O Espírito de Deus habita em você. Paz seja nessa casa. Paz seja nessa casa. Paz seja nessa casa. Paz seja na sua casa. Porque, pelo amor de Deus, não me interprete mal, principalmente os salmistas. Nós cantamos um louvor assim, que a paz é uma promessa. Se a gente não tomar cuidado de entender, eu entendo da forma também que é uma promessa. Mas eu entendo que a paz, mais do que uma promessa, é um legado. É uma herança. Já foi deixada, irmão. Deus não vai trazer a paz, Ele já trouxe. Quando Ele fez tudo o que tinha que fazer, Ele pegou não uma fazenda, não um carro importado. Ele falou, vou deixar o que eu tenho de melhor. Aí lá em João 14, 27, Ele disse assim, Ele reúne tudo, Ele mostra tudo, Ele fala sobre tudo. E Ele disse assim, deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Diga assim, a paz de Cristo é diferente da paz do mundo. Mas a paz do Cristo, querido, a paz de Cristo não é uma promessa.
Você pode viver paz independente de circunstâncias. Ele deixou a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Mas, muitas vezes, você vai ver que, no contexto de Eclesiastes, onde vai falar no capítulo 3, que há um tempo para todo propósito debaixo do céu, no mesmo versículo 8, vai estar dizendo ali que há um tempo de guerra, diga comigo, um tempo de guerra e um tempo de paz. Tem pessoas vivendo um tempo de paz aqui. Mas não deixa de ter pessoas vivendo um tempo de guerra. São opostos. Mas toda guerra, se você entender as armas que você tem que usar para enfrentar, essa guerra produz paz. Você volta a ter paz. A paz do Senhor que excede todo o entendimento, guarda a tua mente e o teu coração. E eu volto a dizer, paz seja contigo. Se você não está em paz, você vai sair daqui em paz hoje, em nome de Jesus. Deus deixou a paz, irmão. Nós vivemos aflitos, angustiados, temerosos, preocupados, ansiosos. Mas tem paz de Cristo para você nesse lugar. Deus vai aquietar o meu e o seu coração. E você vai viver em paz. Mas agora, amado, essa paz que foi deixada como um legado, sendo que quero enfatizar e dizer que foi o que Jesus tinha de melhor quando ele então estava para subir aos céus e estar deixando algo para os discípulos. Ele deixou o melhor, ele deixo-vos a paz. Mas essa paz pode ser conservada, como está no profeta Isaías 26:3. Tu, pois, conservarás. Não é apenas uma paz que foi deixada, ela pode ser conservada em ti, em mim, em nós. Tu, pois, conservarás em perfeita paz aquele cujo pensamento, cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti, independente das circunstâncias. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que não haja ovelhas no curral, ainda que, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Essa paz que foi deixada, ela pode ser conservada. Diga assim, a paz que foi deixada, ela pode ser conservada. É o profeta Isaías 26:3. Mas essa paz pode ser multiplicada. Diga assim, a paz deixada como legado, ela não somente pode ser conservada em minha vida, mas ela pode ser multiplicada. Salmo 119, versículo 165. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Diga assim, ele deixou a paz. Essa paz pode ser conservada e pode ser multiplicada. Mas ela pode ser perdida também. Mas nós vamos sair daqui com esse antídoto nessa noite, aleluia. Com esse mecanismo. E você vai ver que muitas vezes tem uma guerra sim para tirar a sua paz. Mas você vai vencer essa luta em nome de Jesus. Não, eu vou dizer de novo, você vai vencer essa luta em nome de Jesus. Quando o Senhor está falando sobre isso, Ele já deu para nós aqui nessa noite um mecanismo. E esse mecanismo que Ele estabeleceu, quando Ele diz muita paz tem, não é muita paz tem aqueles que vivem de qualquer jeito. Muita paz tem naturalmente. Eu deixei a paz e você vive essa paz independente da tua atitude, da minha atitude. Não, Ele não disse isso. Ele disse, muita paz tem os que amam a minha lei. Diga assim comigo, os que amam a minha lei. Para esses não há tropeço. Isaías 48:18. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então a tua paz seria como um rio
e a tua justiça como as ondas do mar. Muita paz tem os que amam a minha lei, para esses não há tropeço. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então a tua paz seria como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Então, querido, o que faz com que esse mecanismo seja ativado e eu me mantenha em paz, independente do ciclo, independente da circunstância, independente do momento, eu vou dizer para você, é a lei do Senhor, é os mandamentos do Senhor, é o que Ele fala antes de você tomar uma atitude, antes de eu tomar uma atitude acerca de qualquer coisa. Eu estou na plateia certa? Você vai vencer. Mas, querido, o que tirou a paz de Caim não foi a falta da lei, não foi a falta do mandamento, foi a falta da obediência ao que Deus falou. Ele estava no paraíso. Mas antes dele tomar uma atitude, Deus sabia que tinha uma outra lei batalhando contra o entendimento dele, outra lei guerreando contra a vontade de Deus e a vontade de Caim. E quando Deus então dá a lei, porque a palavra de rei é lei, não precisa de constituição, o rei fala, é lei, se executa, se obedece. Ele é rei dos reis, senhor dos senhores. E ele disse para Caim, se procederes bem, não é certo que haverá aceitação para ti. Todavia, se procederes mal, o pecado jaz à porta, e o teu desejo será contra ti, mas cabe a você dominá-lo. Ele teria muito paz se ele guardasse essa lei. Ele vai falar, pô, isso é contra mim, esse desejo que eu estou tendo aqui é contra mim. Então eu vou dominar sobre esse desejo, porque tem uma lei. E muita paz tem os que amam a lei do meu Deus. E eu não vou tropeçar, para esses não há tropeço. Então a lei chegou, ele obedecia àquela lei que estava em contramão com a lei que estava guerreando contra o entendimento dele. Havia uma outra lei guerreando contra a vontade de Deus. A vontade que estava ali na mente dele, e veio uma palavra em confronto com aquela vontade. Você tem que dominar sobre isso. Você tem que dominar sobre isso. Esse desejo é contra você, mas cabe a você. Eu não vou fazer nada, eu só vou mandar para você uma direção, um mandamento. Esse desejo é contra você, mas cabe a você, compete a você dominá-lo. Mas ele não dominou e foi dominado. Era para ele ter paz, agora veio guerra. Estou me fazendo entender? Muita paz tem os que amam a tua lei, e para esses não há tropeço. Jonas, eu tenho uma obra para ti. Eu vou te enviar lá em Nínive. Não teria tempestade, irmão, não teria vento no barco. Talvez não teria barco. Lógico que o barco teria, que eu estive ali onde sai, perto de Tel Aviv, bem próximo de Tel Aviv, tem Jope, e você embarca em Jope para ir. Eu estive no local onde Jonas teria que ter embarcado para fazer a lei do Senhor, que traria paz ao coração dele. Mas Jonas se levantou, não para obedecer a lei do Senhor que traz paz, não para fazer com que o mandamento do Senhor as tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, Jonas. Então a tua paz seria como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Você não enfrentaria nada disso que você enfrentou. Então, querido, aqui Jonas perdeu a paz quando ele desobedeceu o mandamento do Senhor. Ele deixou a lei do Senhor, porque outra lei guerreava. Era a lei que ele via que aquele povo não merecia, ele via que aquele povo era um povo ruim, e de fato era. Ele via que aquele povo de Nínive era um povo cruel, sanguinário. Era um povo que, segundo o entendimento de Jonas, não era digno, não tinha, sabe, ele não tinha nenhum interesse em salvar aquele povo. Não estava isso formado no entendimento dele, que aquele povo era digno de misericórdia. Ele queria justiça, ele queria juízo. Então essa lei guerreando contra Jonas, em detrimento da lei superior do Senhor, fez com que Jonas perdesse a paz e enfrentasse agora guerras. Mas eu quero te colocar num contexto onde a tua paz vai ser multiplicada. Aleluia. Independente do contexto. Vou dizer de novo, independente do contexto. Sempre vai ter leis contrárias às leis de Deus, guerreando contra a lei do teu entendimento, do meu entendimento. É o que está escrito em Romanos. Existe uma outra lei, irmão.
Mas vamos aqui, vai comigo aqui, por favor. Daniel capítulo 6. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos ver como que Daniel venceu leis contrárias àquilo que ele cria, contrárias àquilo que era a vontade do seu próprio Deus. Sempre vai ter, irmão, sempre teve. A gente só tem que saber como se portar, como se comportar diante das circunstâncias. Não quero esmiuçar muito aqui. Mas aqui Daniel enfrenta uma conspiração. Daniel, ele está aqui sendo constituído nesse reino. E há 3 príncipes, dos quais Daniel era um deles. Mas ele se destacou. E ele se distinguiu entre esses príncipes. E aquele povo ali procurou então uma ocasião, uma lei, para que ele fosse prejudicado. Querido, não vai ser diferente nos dias de hoje. As pessoas não querem o bem da igreja, irmão. Nunca foi diferente. E aqui então precisava fazer algo, um decreto. Precisava de uma lei dos medos e dos persas, para que de alguma forma atingisse Daniel. E procuraram uma ocasião contra ele. E procuraram fazer algo que de alguma forma apanhasse ele, prejudicasse ele, matasse ele. É guerra e paz. Diga assim, guerra, paz. Você vai ter que entender isso. Diga comigo assim, guerra. Vai depender de você. Se você tem agora aqui um decreto, um edito que contraria o que você crê, você não pode orar. E ele orava 3 vezes por dia. Agora um decreto foi estabelecido. A igreja não pode orar mais. Está proibida a oração. Se orar, vai para a cova dos leões. É paz ou é guerra? Tem dúvida? É paz ou é guerra? E Daniel fez o quê? Continuou orando. E Daniel continuou? Senhor, eu te louvo. Acima de tudo e de todos tu estás. Não há outro além de ti, nunca houve, nunca, tampouco jamais haverá. Só o Senhor é Deus. Eu sei que a tua lei é superior, eu sei que o Senhor é maior, eu sei que há sim um impedimento, mas a tua palavra, ela me garante liberdade de culto. Eu sou aquele adorador, eu te adoro, eu te louvo, eu te bendigo, eu creio em ti, independente de qualquer que seja o cenário. Opa, ele foi apanhado. Não pode. E agora? O que aconteceu? Condenado. Mas qual lei que condenou ele? A lei dos medos e dos persas. A lei do teu Deus é superior. Não importa que lei que vai ser estabelecida ou deixar de ser. Queira Deus que não se estabeleça nada, irmão. Eu sou a favor disso. Queira Deus que não venha nada. Queira que no próximo 30 seja uma bênção, aleluia, dê tudo certo. Mas eu quero te preparar, se não der certo, o que você tem que fazer? Que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, e aí? Como que eu vou me comportar? Daniel não foi favorável para ele aqui. Está comigo? Mas ele tinha que responder agora segundo uma lei superior. E nós estamos aqui nessa terra, nesse contexto, é a tua vez e a minha vez de exercer uma lei superior a qualquer lei que possa ser estabelecida ou não. Você quer ser preparado ou você quer esperar um milagre? E Deus pode usar sim um homem, mas Deus pode não usar e querer ver que atitude você vai tomar. Aqui você vai ser preparado. Então Daniel está entre a cova dos leões ou entre obedecer à lei de Deus. Que tal ficar sem orar? Dá para você? Mas se foi proibido orar, se você orar, você vai para a cova dos leões, você vai continuar orando? Já ficou meio... Mas aqui, amados, vamos entender o que aconteceu aqui.
ele foi apanhado, então, numa lei que contraria a lei de Deus. Ele não se curvou perante uma lei dos medos e dos persas, e ele foi condenado. Agora acontece o seguinte aqui, irmão, tinha que se executar, porque o próprio rei, ele não podia contrariar, por isso que tem, querido, leis. Chegaram para ele e falaram, ó, existe a lei, ó rei, que não pode ser mudada. O senhor mesmo assinou e colocou o teu anel ali, agora não tem que fazer nada não, tem que deixar a cova. E o rei tentou, irmão. Daniel era um cara do bem. E o rei tentou livrar ele, mas não teve jeito, irmão. Foi para a cova dos leões. Mas agora olha o que acontece aqui, irmãos. Depois que acontece tudo isso, você sabe da história. O rei chega triste ali, o rei jejua, a noite inteira não dorme. Chega lá de manhã, ó Daniel, servo do Deus Altíssimo, porventura, o Deus a quem tu continuamente temes, poderia, ao caso de te salvar dessa situação? E o Daniel ali, ele fala, ó rei, vive eternamente. O Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca do leão, porque eu não cometi crime nenhum, nem em mim foi achado dolo contra ti. Eu estou aqui dando glória a Deus, aleluia. Mas não é só isso. Diga assim para o seu irmão, não é só isso. Tem uma cerejinha do bolo, que é o Daniel 6:25. Era para ele estar vivendo em guerra, irmão. Era para ele estar vivendo aqui, angustiado, aflito. Eu estou desesperado, eu não sei o que eu vou fazer. Não. Então o rei Dário, escreveu a todos os povos, nações de diferentes línguas, que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para esses não há tropeço. Não importa que lei que vai querer se estabelecer, irmão, a lei do teu Deus está acima. E quando você usa o mandamento de Deus e a lei do Senhor, a tua paz é multiplicada. Agora, quando você faz o que Caim fez, o que Jonas fez, a tua guerra é multiplicada. Fala para o teu irmão, está na tua mão. Você quer guerra multiplicada ou paz multiplicada? Fala para o seu irmão, simples assim. Foi difícil? Doeu um pouco? Não. É light, irmão. É mole para o gato. Vamos para a lei do aborto agora? Vamos ou não? Ou você acha que não teve na Bíblia? Teve, era para matar todas as crianças, irmão. Tem nada novo debaixo do céu, já dizia o sábio rei Salomão. Vamos lá então. Abra sua Bíblia aí comigo, Gênesis. Gênesis não vai achar Gênesis de jeito nenhum. Êxodo. Pastor Marcos começou a briga, eu vou continuar. Negócio de sapato aí é problema, hein? Tô fora. Êxodo capítulo 1. Tá bem que a minha baixinha só tem uma meia dúzia. Quer ir lá contar? Você não acredita, irmão? Estou falando para você, os caras não acreditam na palavra. Depois acha ruim. Êxodo capítulo 1, versículo de 15 a 22. Nós falamos um pouco domingo passado sobre o rei do Egito. Tipo assim, o Egito tipifica o mundo. Você sabe disso talvez até para mim ensinar. Então o rei do mundo, irmão, as leis do mundo vai sempre ser contrária à igreja. Não pense que as leis do mundo vai facilitar para a igreja. Nós podemos ter alguma, sabe? Mas vai ter, com certeza, pessoas querendo estabelecer leis que contraria o livre-arbítrio, que contraria muitas coisas. Sempre foi assim. E aqui está aqui. O contexto aqui é o seguinte, eles viram que o povo... Você crê que a igreja está crescendo ou não? Na face da terra? Não estou falando só no Brasil, não. Os evangélicos estão crescendo. Isso é perigoso. Aqui foi o quê? Querido, não mudou nada. Aqui o povo de Deus estava crescendo e entrou um rei que não conhecia, né? E falou assim, ó, esse povo está crescendo muito, se vir uma guerra aí, e eles se multiplicar muito, eles vão facilmente nos dominar. Então vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer a lei do aborto.
Nasceu o menino, mata. Fala assim, é uma lei. Foi o rei que estabeleceu. Palavra de rei é lei. Mas o que aconteceu aqui, irmão? Deus continua como sempre esteve no controle de todas as coisas. Versículo 15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e o nome de outra Puá, e disse, quando ajudardes no parto as hebreias, e virdes sobre os assentos, se for menino, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram uma lei superior. As parteiras, então, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes, por que fizestes isto, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e têm dado à luz aos filhos antes que a parteira venha a elas. Versículo 20, vê se consegue ler no ouvido do seu irmão aí o versículo 20. Lê dentro do ouvido dele. Diga assim, portanto Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. É isso que vai acontecer com a igreja. Você quer Bíblia? Aqui tem Bíblia, irmão. Você quer conto de carochinha? Querido, a igreja está sendo edificada por Jesus. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Fala para o seu irmão, tenha paz no teu coração. Agora sabe que, irmão, eu quero voltar um pouco aqui. Vai para mim, 2 Coríntios 10, 6. Deixa eu te dar outra cerejinha pro teu bolo. Olha como que acontece. Vamos economizar não, vai no 3. Vamos colocar tudo dentro do contexto aqui. Porque andando na carne, andando como seres humanos que somos, não usamos a carne como a nossa arma de guerra. Não militamos segundo a carne, com as armas carnais. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de todas as fortalezas que porventura se levantarem, irmão. Destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E estando prontos, falei sobre isso domingo passado, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa... Vamos lá, que jeito que Daniel vingou a desobediência? Porque se Daniel, ele obedece para não morrer com medo, e ele fala assim, é só parar de orar. Gente, eu sou crente, mas não sou bobo. É para parar de orar, eu só paro de orar. Eu vou me conformar. Afinal de contas, pastor, peraí. O senhor está falando para mim orar, mas se orar, ó. Daniel parou de orar? Então, querido, ele vingou a desobediência, porque ali é o seguinte, havia uma lei, e aquele povo bem sabia quem era Daniel e o que ele fazia. Ele quis buscar ocasião contra Daniel na lei do seu Deus. Ele sabia o que Daniel cria. Você acha que esse povo não sabe o que você crê, o que a igreja crê? Então vai buscar ocasião contra nós na lei do nosso Deus, irmão. Foi o que fizeram com Daniel. Só que Daniel não desobedeceu. Muita paz tem os que amam a sua lei, para eles não há tropeço. Ah, se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então a tua paz seria como um rio, a tua justiça como as ondas do mar. Daniel, querido, ele usou o leão de travesseiro. Você vê Daniel de alguma forma desesperado aqui, irmãos? Na tua Bíblia tem Daniel, pelo amor de Deus, Senhor, o que eu vou fazer agora? Tem isso aí na tua Bíblia? Tu, pois, conservarás em perfeita paz aquele cujo pensamento ou cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, o versículo 4.
Mas agora, como que Daniel vingou? Estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Volta para o Daniel 6. Põe no 21 a seguir, por gentileza. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Vem a vingança. Daniel vingou a desobediência obedecendo. Olha aí. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Daniel fez o quê? Não se vinga desobediência com desobediência, querido. Não é com carne que se vence carne, não é com o mal que se vence mal, mas a gente entendendo que há um Deus maior nos céus. Você serve esse Deus. Você faz parte, foi alistado nesse exército, irmão. Quando você ouviu o testemunho aqui do Diguinho, do Elton, querido, o Senhor te guarda. O guarda de Israel não dormita. Ele está contigo todos os dias, independente de qualquer contexto que possa, querido, ser estabelecido ou deixar de ser. Nós temos que entender que há uma paz que excede todo o entendimento, e Deus quer que você viva essa paz. Você ser conservado em paz. Sabe, eu vejo igrejas, irmão, parando com os cultos, indo para as praças, desesperado, ali agoniado. Não, tem que fazer isso, tem que convencer o maior número de pessoas daquilo, querido. Tem nada, tem que só obedecer à palavra de Deus. Não estou falando para você votar no A e no B, irmão, não estou fazendo política. Eu estou preocupado só que a igreja está virando partido político. A igreja está preocupada com quem vota, com quem não vota. E está esquecendo, irmão, que nós somos resposta de Deus para essa nação. Se acontecer alguma coisa, querido, eles vão ter que te engolir, vão ter que me engolir. Vão ter que saber que há um remanescente fiel na terra, que não crê em homens. Maldito o homem que confia no homem. Eu, todavia, continuo confiando no meu Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo isso aconteça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Você quer saber como que é mesmo? Que você vai viver muita paz, muita paz, muita paz. Coloca para mim, por favor. Revista e atualizada, a RA. Ou só RA. Isaías capítulo 9. Bendito seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 9. Vai para o 5. 6. Diga assim comigo. Isso já aconteceu. Aqui era profecia. Mas hoje não é mais profecia, ele já veio. Ei, querido, ele vai voltar sim, mas não mais como cordeiro. Ele vai voltar como leão. Ele vem julgar. Mas aqui ele não tinha vindo ainda. Era só uma profecia que ele viria. Diga assim, mas eu sei que ele já veio. Não, me ajuda aí. Falei, eu sei que ele já veio. Eu sei que ele é Senhor da minha vida. Eu sei que ele prometeu cuidar de mim. Eu sei que ele falou que estaria comigo todos os dias, na fornalha de fogo, na cova dos leões, independente do cenário. Ele não é covarde. Ele vai estar comigo todos os dias. Mas agora entenda isso, irmão. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Versículo 7.
para que se aumente o seu governo. Diga comigo, para que se aumente o seu governo. Quer ter paz? Quanto mais Ele governa sobre a sua vontade, quanto mais Ele governa sobre o seu medo, quanto mais Ele governa sobre aquilo que está tirando a tua paz, quanto mais você deixa Ele governar, mais paz vem. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora. Fala para o seu irmão, por que você estava preocupado? Você vai sair daqui em paz, irmão. Deus é bom. Nós vamos orar sim. Nós vamos clamar sim. Nós vamos, Senhor, venha o teu reino. Querido, quando você ora a oração do Pai Nosso, você diz, venha o teu reino. Mas você sabe o que é isso? O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vem o teu reino, vai vir paz, irmão. E se ele reinar mais, paz sem fim. Quanto mais ele reina, mais paz você tem. Mas por que muitas vezes você está aflito? Por que muitas vezes você está angustiado? Por que muitas vezes o Caim quer prevalecer, o Jonas quer prevalecer? Romanos capítulo 7. Sete 23 de Romanos. Aleluia. Diga assim comigo, mas eu vejo. Talvez não era para ver, mas eu vejo algumas vezes ainda. Talvez vou continuar vendo. Mas eu tenho que me fortalecer para ver cada vez menos. Mas eu vejo nos meus membros outra lei. Querido, muita paz tem os que amam a tua lei. E para eles não há tropeço. Só se tivesse dado os ouvidos aos meus mandamentos, então a tua paz seria como o rio, a tua justiça como as ondas do mar. Mas tem outra lei que traz aflição para você, que traz medo, que traz angústia, que faz o Abel querer matar, que faz o Caim querer matar o Abel, que faz o Jonas fugir para Tarsis. Essa é a nossa guerra, irmão. Essa é a guerra da igreja. Muitas vezes nós estamos lutando com o inimigo errado. Nós temos que lutar contra aquilo que está tirando a paz do meu interior e do teu interior. Você está comigo? Mas eu vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então me leva a ter uma atitude, uma conduta contrária à lei de Deus. Aí eu não tenho paz. Aí eu começo a negociar valores. Aí em vez de vir paz, vem guerra. Coloca para mim, por gentileza, lá, para a gente orar. Aleluia. Queria que você prestasse atenção. Depois eu quero, juntamente com alguns irmãos aqui, estar clamando e orando a Deus.
Aleluia. Aleluia. Queridos, deixa eu passar algo para vocês que eu quero orar. A grande questão da igreja, e eu faço parte dela, a grande questão da igreja, e eu faço parte dela, é que muitas vezes nós não acreditamos no que está escrito. Porque se você acreditar no que está escrito, você não vai ser que nem os dois do caminho de Emaús. Estava tudo escrito, irmão, no terceiro dia eu vou ressuscitar, mas eles não esperaram. Já voltaram para suas aldeias. Jesus se aproxima deles. O que é que está inquietando o teu coração? Vocês estão conversando aí, essas coisas aí, à medida que vocês estão caminhando. O que é que está pegando? Você não está sabendo, não? Só você que sabe? Só você que não sabe? Todo mundo sabe. É o único peregrino aí em Jerusalém que não sabe dessas coisas. Que diz respeito a Jesus de Nazaré, que foi um grande profeta. Que foi, irmão, já está falando no passado. Não, querido, ele é. O mesmo ontem, hoje o será eternamente. Mas você pega o capítulo 24, está dizendo ali, as mulheres estão atemorizadas. E vem as palavras ali, elas estão sim perplexas, não estão, sabe? Aí vem os dois do caminho de Emaús, tudo ali preocupado, e Jesus está ali com eles ali, eles não conseguem reconhecer. Ah, pastor, porque ele estava com o corpo glorificado. Não, querido, eles estavam tão presos que eles perderam, que a morte venceu, que eles não estavam acreditando que tinha o dia da ressurreição. Querido, eu tenho um destino profético. Não é diferente do seu. Eu tenho um destino profético que não é diferente do seu. E ele disse, em todas as coisas, você é mais do que vencedor. E aqui ele aparece no meio de tudo isso aqui, mulher preocupada, pessoas aqui, sabe? Os seus semblantes aqui, tudo isso acontecendo. Atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, buscando ali, sabe? Aí está dizendo, por que buscais o vivente entre os mortos? Está tudo acontecendo aqui, vem os dois do caminho de Emaús. Vai comigo, por gentileza, aí, Lucas 24. Ele está falando com os dois. E depois ele vem e fala no 36 a seguir, por gentileza. 36. Lucas 24, a partir do 36. E falavam ainda estas coisas. Que coisas? A respeito de tudo que aconteceu com ele, como entregaram ele, como que ele passou por toda aquela luta, toda aquela angústia, tudo aquilo. E falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: você vai sair daqui em paz, irmão. Não é possível. Querido, não perca sono, não perca não vou falar perca um cabelo na cabeça, que eu perder mais, estou no corgo. Não perca um par de sapatos daqueles que o cabelo falou que você tem. Deus está no controle. Deus toma o teu trono em nossa nação. Ele reina, irmão, independente de qualquer situação. Eu queria que vocês colocassem de pé. Eu não estou aqui, pelo amor de Deus, para dizer que você... Eu vou contar um breve testemunho aqui, que eu vi o Juraci e lembrei desse testemunho agora. O que traz a paz e o que tira a paz. É nesse contexto, né? Tem pessoas novas aqui. Depois eu quero fazer um apelo. Estava lá o Juraci na minha construção, quando eu estava construindo ainda, há 20 e poucos anos atrás. Então não é um testemunho novo. E de repente chega uma pessoa desesperada lá acerca do que estava acontecendo com a mulher de um servente de pedreiro que era para estar trabalhando na minha casa, mas não estava naquele dia porque ele estava servindo lá no cenáculo. A gente estava no início da construção do cenáculo. E chegou alguém desesperado lá, falou, vai lá porque a mulher do Jesus, olha o nome do cara, Jesus, aleluia. Está desesperada lá e já foi para a Santa Casa, já deram um sossega-leão nela lá e nada corta, ela está com uma dor lá que nada tira. A pessoa está com muita dor, ela está em paz ou em guerra? Está com muita dor e não tem nada, tal. Ele olhou para mim, pastor, como é que faz? Vai lá chamar o marido dela? Ele está ali.
Eu falei, pô, se o médico não está dando conta, vai trazer o marido, vai ser mais um preocupado. Você conhece ela? Conheço, vamos lá. Ele chegou e foi entrando na casa, conhecido da família, entrou e eu fiquei do lado de fora. Enquanto ele estava conversando com ela, eu estava mandando, na época era fax. Aqui, querido, aqui é... Vou falar que mandei, não tinha WhatsApp, não tinha não, mandei um fax lá para cima. Aleluia. Falei, Senhor, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, mas se o Senhor quiser me usar, me usa. Aí de repente ele me chama lá, eu entro lá, olho para a mulher e ela conta a história. A vizinha tinha contado para ela uma mentira. Uma filha dela do Mato Grosso, não sei de onde lá, tinha morrido. Mas a vizinha não gostava dela, ela não gostava da vizinha. Guerra. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. Eu entrei lá e falei, olha, deixa eu falar um negócio para você. Depois que ela contou tudo isso, falou, se a tua vizinha joga uma pedra de lá para cá, e você joga um tijolo daqui para lá, quem está sendo melhor? Muita paz tem os que amam a minha lei. Para esses não há tropeço. Se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então a tua paz seria como um rio, a tua justiça como as ondas do mar. E falei para ela, agora nós podemos fazer diferente. Se a tua vizinha tacar uma pedra de lá para cá e daqui para lá, você orar por ela e falar, Senhor, tira isso do coração dela. Ela está fazendo isso porque ela não te conhece. Porque se ela te conhecesse, ela não fazia isso. Senhor, liberta ela disso. Senhor, ajuda ela disso. Livra ela disso. Vamos fazer isso? Vamos orar pela tua vizinha e pedir perdão a Deus por você estar fazendo igualzinho ela está fazendo. Eu acho que a dor era muito forte. Ela aceitou. E ela estava com uma dor, irmão, que ela já tinha tomado um remédio daquele sossega-leão e não tirava essa dor. E aí eu falei algumas coisas lá, que ela estava desviada, afastada da igreja. Enfim, teve um concerto ali, falei, agora eu vou orar por você. Eu coloquei a mão na cabeça dela e eu não orei, eu comecei a orar. É isso? Não teve, irmão, pela misericórdia, Senhor. Não. Eu coloquei a mão dela e comecei a orar. Ela começou a se apalpar. E o Juraci ficou preocupado. Ele falou, o que foi? O que foi? Ela falou, o que foi eu não sei. Eu sei que passou o tipo de uma esponja aqui dentro de mim. É como se uma espuma, uma esponja. Ela fala que esponja. Como passou uma esponja aqui por dentro. E arrancou tudo. E eu não estou sentindo mais nada. Essa é a lei do teu Deus, irmão. A pessoa está fazendo outro tipo de lei. Você tem uma lei que produz paz. Muita paz tem os que amam a tua lei. No momento que as pessoas estiverem fazendo tudo errado, faça o certo. Eu creio nessa igreja. É remanescente, irmão. Deixa eu buscar esse povo. A igreja não vai sair corrida, fugida, envergonhada, irmão. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Não vamos aguentar. Eu não creio nessa igreja. Eu creio numa igreja que vai passar pela adversidade, mas vai cantar o hino da vitória, vai atravessar o rio. Vai chegar do lado de lá, irmão, com onda sem onda, com cova dos leões sem cova dos leões, com fornalha de fogo ou sem fornalha. A luta vem, querido, não é para te destruir. A luta vem para te aprovar. Tempo de guerra e tempo de paz. Vence a guerra usando as armas certas, vem em paz. E a paz que vem, irmão, é o que está escrito na palavra do Senhor. É a paz que excede todo o entendimento. Todo mundo frito, todo mundo ali preocupado. Jesus aparece lá no meio. Não fala nem, paz seja convosco. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Você está aqui nessa noite, talvez tenha alguma coisa que não diz respeito à eleição. Talvez na tua casa, no teu trabalho. Ou algo que está tirando a tua paz, que está guerreando contra você. Se você quiser sair do seu lugar, rapidamente vir aqui. Quero te ajudar em oração. Muitas vezes eu preciso de ajuda.
Eu sei de uma coisa, irmão, você foi feito para viver em paz. Jesus deixou a paz. Mas talvez tenha alguma coisa guerreando contra os teus membros, guerreando contra o teu entendimento. Você está com medo de dar errado, você está preocupada, frustrado. Sabe, eu não vou ser muito repetitivo, pastor, mas eu estou angustiado. Eu estou sentindo alguma coisa que não está legal aqui. Saia do seu lugar rapidamente, eu quero orar. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero, querido, de acordo com o Senhor está falando comigo aqui, projeta para mim, por favor, Isaías 48. Nunca foi diferente, irmão. Eu continuo acreditando num Deus que o caminho mais curto Ele não escolheu, Ele escolheu um caminho mais longo para o povo de Israel passar. Eu continuo acreditando no que está em Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha dirigir os seus passos. Eu continuo acreditando, irmão, que eu entreguei o meu caminho ao Senhor e eu confio nele, o mais tudo Ele fará. O tudo muitas vezes é que eu quero fazer. Mas aqui Ele vai dizer de uma forma bem tranquila para a gente orar. Ele vai dizer assim, 17. Assim diz o Senhor, é profético para mim. É profético para você. Assim diz o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar, querendo você esse caminho ou não. Não é o caminho que você acha mais favorável, não é o caminho que eu acho mais perto e mais fácil. É o caminho que eu devo andar, porque nesse caminho Ele vai endireitar as minhas veredas. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Eu sou o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. 18. Ah, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos. Que mandamentos? Muitas vezes, irmão, a palavra está dizendo para mim, ecoando: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações com súplicas e ações de graças. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo. Mas muitas vezes eu estou ansioso, eu estou tal. E aí, eu não estou, querido, fazendo conhecidas diante dEle as minhas preocupações, orações, súplicas. Eu vou lá e tomo uma atitude. Eu ajo. Mas Ele não falou nada. Ele não pediu para eu fazer aquilo. Aí tem guerra. Mas quando eu dou ouvido aos mandamentos, Senhor, eu vou fazer isso? Faz. Não faz. Senhor, eu vou seguir? Segue. Senhor, rodeia. Grita. A muralha vai cair. Só quero dizer uma coisa para vocês aqui. Deus está falando assim: paz seja convosco. O que deu errado até aqui é uma questão agora de o que eu vou fazer a partir daqui. E o Senhor está realmente devolvendo paz ao coração de vocês. E simplesmente Ele está dizendo assim: o próximo passo, me consulta.
Mas deu tudo errado. É um divisor de águas para começar a dar tudo certo. Aqui para os discípulos parecia que estava tudo errado. Ele morreu, acabou tudo. Eu vou voltar para a aldeia, eu vou voltar para Emaús. Eu servi a ele, mas o que adiantou servir? Eu era servo dele, sim, mas olha o que fizeram com ele. Não, querido, ele ressuscitou. E se ele vive, eu posso crer no amanhã. Ele continua no trono, irmãos. A morte foi vencida, o matador da morte triunfou. Então eu quero que você coloque a mão no seu coração. Pai, que toda guerra, tendo ela, Senhor Deus poderoso, um motivo ou não, ou se é uma guerra, Senhor Deus, ó Pai, psicológica, se é um conflito na mente, ou se de fato há uma culpa, Senhor, se há, ó Deus poderoso, um peso de culpa, se há, ó Deus poderoso, Pai, por parte desse meu irmão, dessa minha irmã, algo que tem acusado, que tem condenado ele ou ela, ó Deus, a tua palavra diz, ó Pai, como o Senhor disse para a mulher ali apanhada em flagrante adultério: eu também não te condeno, vá e não pegues mais. Esse Deus, querido, continua sendo Deus da segunda oportunidade, da terceira, da quarta, da quinta, irmão. Todas as vezes que eu me rendo e falo: Senhor, eu quero que o teu governo aumente sobre a minha vida, para que aumente o teu governo, para que venha a paz sem fim, querido. Quanto mais ele governar a tua vida, mais paz você tem. Pai, no nome de Jesus, tira agora, assim como o Senhor tirou daquela mulher, aquela amargura no peito, aquilo que estava ali, Senhor Deus poderoso, consumindo aquela mulher. Abençoa esse teu filho, essa tua filha, traz de volta aquilo que foi roubado, e estabelece sobre a tua igreja, sobre nós, o teu povo, essa confiança, Pai, que independente de qualquer situação ou cenário, o Senhor reina. Ah, mas eu não vou embora com isso. Salmo 97. Eu não vou embora com isso. Se o Senhor reina, regozije, irmão, se alegre. Quando o Senhor reina, você tem alegria. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. O Senhor reina na tua vida, regozije. O Senhor está reinando aí? Se alegre. O Senhor reina, se alegre. Tristeza vai embora. Deus é contigo, e Ele vai te conduzir em triunfo. Ele vai tomar você pela mão de novo. Esse é o caminho, andai por Ele. Você crê assim? Amém? Não importa o que aconteceu até hoje, irmão, você pode de hoje em diante, assim como eu, fazer diferente. Amém? Que Deus vos abençoe. Paz seja convosco. Pode para o seu lugar, se você quiser aplaudir Jesus. Agora vamos encerrar, você vai fazer do mesmo jeito que você começou, né? Fala para o teu irmão: paz seja sobre a sua casa. Paz seja sobre essa casa. E paz seja sobre essa casa. Você está em paz? Então vá em paz. E que o Senhor te abençoe. Amém? Uma semana de vitória aí. Que o Senhor te abençoe poderosamente. No nome de Jesus.